Estamos ao vivo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Aqui o Coletivo Espírita Maria Felipa, que tem por finalidade discutir questões no ambiente espírita que não são comumente discutidos com frequência. Então, a gente vem trazer essas discussões, né, baseado nos escritos e nos estudos do Espiritismo. Hoje nós vamos ter a palestra com o nosso querido amigo Robson Ferrer, que vai nos falar sobre o tema Além da Morte, o que nos espera? Luz ou sombra? E aí, o que é que vocês acham? Gostaria que todos participassem, fazendo perguntas aí nos processos para o Robson sobre essa questão. E conclamamos a todos que, por favor, né, compartilhem essa palestra, né, e convidem os amigos, nos sigam nas redes sociais. Informar também que essa palestra está sendo gravada e vocês podem assistir a qualquer momento. Nosso amigo Cláudio, como sempre, vai fazer a abertura musical. Nós somos diferenciados de outros tipos de grupos e coletivos, né? Nós temos uma musiquinha bem relaxante aqui no início com o Cláudio Marx, e vamos passar a bola para ele, e no finalzinho eu volto, tá? Para a gente conversar um pouco e finalizar a nossa palestra. Uma boa palestra a todos e muita paz. Até mais. Até, meu amigo. Então vamos lá, fazer uma musiquinha aqui. Grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão, tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar o chão, nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame, pela vida fora. Não pense na separação, não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadura? Cama de tatame, pela vida fora. Grão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive e morre pão. Pão, pão,
Pronto, meu amigo Robson, é com você agora. Obrigado, companheiro Cláudio Marques, parabéns pela sua musicalidade, Deus te abençoe, obrigado pela sua apresentação, obrigado também ao nosso amigo Roberto Rios, que está aqui na técnica, que fez a apresentação inicial. Parabéns a ambos pelo trabalho que essa instituição, esse espaço virtual, Maria Filipa, vem nos oferecendo do ponto de vista midiático, trazendo temas, questões sociais, debatendo a inclusão, debatendo as questões da discriminação, do racismo e tudo quanto nos mobiliza enquanto grupos, enquanto sociedade. E o Espiritismo tem essa veia social. As questões sociais fazem parte das discussões, dos estudos da doutrina espírita, porque Kardec, o codificador da doutrina, ele também nos apresentou, assim como aqueles que vieram depois dele nos apresentando. Visto que todos somos espíritos e fazemos parte dessa sociedade que está, algumas vezes caótica, outras vezes um pouco mais, um pouco menos caótica, um pouco mais solidária. Então, quando nós temos um espaço coletivo para discutir essas questões, é algo merecedor de aplauso, de reconhecimento. E a Casa Espírita precisa se devotar mais a esses estudos sociais. Existem autores, pesquisadores sobre a temática no movimento espírita que abrem espaços, escreveram sobre esses assuntos e que muitas vezes não vêm a lume em uma discussão mais ampla para que nós espíritas nos conscientizemos do nosso papel, porque todos somos seres políticos, né? Então, parabéns à instituição e é sempre bom estar aqui com vocês. Um abraço à nossa Viviane, que também está sempre participando conosco e que faz parte desse grupo. Hoje ela está no chat, né? E um abraço também para os companheiros do nosso canal Roteiro Espírita, assim como também os que aqui estão já se movimentando na live, no chat, sobre um tema tão desafiador que é esse que foi escolhido para nós falarmos e que está dentro da pauta social, é uma questão social falarmos sobre morte, porque hoje com a pandemia salta aos nossos olhos um número absurdo, né, de pessoas que retornaram à pátria espiritual. Então, é uma morte coletiva que se deu, podemos assim dizer, individualmente. Então, estaria dentro dessa perspectiva e dessa possibilidade nós discutirmos. São mais de 600 mil vidas ou existências ceifadas pelo coronavírus. Nessa pandemia, só no Brasil. Hoje, na Europa, são mais de 34 mil casos diários de infecção pelo coronavírus. E um percentual relativamente considerável voltará ao plano espiritual. A pergunta que é a proposta da discussão hoje, que cabe muito bem com esse pano de fundo que é a pandemia, é nós estarmos discutindo e pensando, além da morte, o que nos espera? O que espera para esse contingente de almas que retornaram à pátria espiritual nesses quase 2 anos de pandemia? Como elas se encontram? Em que estado elas estão hoje? Despertas ou adormecidas? Em condições de consciência de si mesmo ou destituída desta realidade? Em um estado de pacificação ou em um estado de revolta, de não aceitação? Observe que por trás do fenômeno natural
pois que faz parte da lei de destruição, conforme nos ensina Kardec. Existem outras tantas problemáticas, questionamentos, discussões que nos fogem à possibilidade da compreensão e de uma resposta exata, em particular, para aqueles que acreditam na sobrevivência e na imortalidade da alma. E esse é o ponto de partida para tentarmos chegar aqui a alguma resposta ou algumas reflexões. Porque se eu penso e acredito que com a morte do corpo físico tudo se encerra, tudo se acaba, não tem por que nós estarmos nessas divagações. Além da morte, o que nos espera? Luz ou sombra? Nada. É caixão e vela, como diz o velho ditado. Morreu, morreu, acabou. E muitos, não são poucos, são os que vivem nessa perspectiva. E uma esperança tênue de que exista algo para além da realidade. E que por mais que as provas, os eventos, por mais que as materializações, os ditos, os feitos que se encontram tanto no Velho como no Novo Testamento, nos aponte para essa realidade da sobrevivência da morte, muitos creem de que a vida se encerra com a morte do corpo físico. Para aqueles espiritualistas, consequentemente, que acreditam na imortalidade da alma, sobrevivência, diferenciam da perspectiva de como se encontrarão. Porque muitos acreditam que em morrendo ficarão dormindo, aguardando o dia do juízo final, por exemplo. Esperando que Jesus ressuscite para despertá-los do sono profundo. E quantos desencarnam dentro dessa teoria filosófica ou religiosa, porque não é filosófica, e que dormem, hibernam durante séculos, aguardando essa realidade. E quando despertam e descobrem que o Senhor não chegou e que existe toda uma realidade a ser vivida dentro da perspectiva da doutrina espírita, se revoltam, entram em pânico, porque não tiveram uma fundamentação teórica, filosófica e religiosa para responder às inúmeras questões que ainda nos tomam quando divisamos a questão da morte. Quiçá seja essa a principal razão pela qual nós tememos a morte. Não é nem tanto no acreditar se há vida ou não depois da morte, mas é o que vai nos acontecer além da morte. Outros, por sua vez, acreditam, de acordo com as teorias religiosas obtidas quando encarnados, de que irão para o céu se foram bons e para o inferno se fizeram mal. E quantos estão aí comprando com seus dízimos, com as suas oferendas, com as suas doações, o céu que não merecem, que não conquistaram durante a existência? Ou vivem nos temores da alma, nos receios da vida, temendo esse encontro com a própria realidade, porque inevitavelmente serão encaminhados, por nada terem feito de bom, para o inferno, para a fogueira eterna. Então, observem quantas são as teorias e as possibilidades, de acordo com cada um dos seus crentes, a respeito desse além da morte, o que nos espera. Mas o que diz a doutrina espírita, por sua vez, quanto a esta questão? E é um ponto-chave para que nós modifiquemos conceitos e valores da vida. Para que compreendamos que sombra e luz são construções de cada um de nós, mediante as nossas
escolhas, mediante o nosso construir na existência carnal. Porque não dá para a gente pensar nesse além da morte sem que eu volte o olhar para o presente da encarnação. Porque é este presente, é esse momento encarnatório, é a construção da minha existência enquanto indivíduo, ser humano, enquanto entidade divina que sou, conforme propôs Jesus, vós sois deuses, brilhai a vossa luz, é que determinará esta sombra, esta luz, esta qualidade de vida, que é um outro tema social e que certamente o coletivo Maria Filipa já discutiu muitas vezes aqui, através dos seminários, através das jornadas e das palestras que nós tivemos. E quando nos referimos à qualidade de vida, pensamos quase sempre no que se refere aos prazeres mundanos da vida, às coisas materiais, na ganância da posse, na construção de bens materiais, de uma vida fácil, risonha, em que nós temos os nossos serviçais, os nossos empregados, que nós recebemos mensalmente uma bolada de salário por aquilo que na maioria das vezes não fazemos, mas que por meios ignóbeis, por corrupções, por desvios, por jogo de interesses, nós somos beneficiados. Mesmo com a consciência nos dizendo que é um erro, que é um equívoco, que não deveria, não é ético, não é moral, mas eu preciso ter, esqueço de ser. Então vem um acúmulo de várias coisas que nos prendem à matéria, fazendo com que nós não tenhamos coragem de enfrentar a nossa realidade de filhos de Deus, de espíritos imortais. Porque quando nós direcionamos o olhar para esse quesito, o que nos acontece além da morte, na perspectiva da doutrina espírita, porque esta surgiu mediante essas investigações, talvez seja a doutorada, a especialista, aquela que melhor é capaz de nos apresentar informações reais, mediante as provas, mediante o estudo, as observações, porque desde o principiar da doutrina espírita, quando do advento da doutrina espírita, com Kardec e aquele grupo de homens que ali estavam em Paris observando os fenômenos espíritas, o que os impulsionaram a estudar aqueles fenômenos, aquelas batidas, aqueles levantar de mesas e de objetos, é para saber quem os produziam. Quem fazia com que aqueles objetos se movessem. E a partir das observações feitas, das indagações, das revelações que foram trazidas pelos espíritos, descobriu-se que eram almas dos homens que haviam morrido e que voltavam para dizer que a vida continuava. Eis aí o que nos acontece depois da morte, além da morte. Continuamos a ser o que éramos quando vida, vivos. Só que desta feita, destituídos do corpo. Por essa razão, a doutrina diferencia alma de espírito, embora sejam mesmo os atores. O espírito é o ser inteligente da criação, destituídos momentaneamente de uma indumentária física, material, grosseira.
do escafandro que nós temos lá no Evangelho, qual fosse uma armadura de ferro que aqueles submarinos, né, os mergulhadores de então se utilizavam para descer a certa profundidade dos oceanos. Porque o corpo é para o espírito um escafandro, uma cela, uma prisão. E a alma é esse espírito alojado nessa prisão, no corpo. Basicamente isso. Com as limitações naturais de um corpo limitado, como ainda o é o nosso no processo da evolução. Então, Kardec e a sua equipe descobriram esta realidade, que a morte continuava. E nas pesquisas feitas por Kardec, no momento que ele tomou para si a responsabilidade de investigar, de averiguar, e nos apresentou, a 18 de abril de 1857, o primeiro livro do Pentateuco que formam o que forma as obras básicas da doutrina, ele aprofundou cada uma dessas partes, em número de 4. Em outros livros, daí o Pentateuco Espírita. Em todos esses 5 livros, incluindo o Livro dos Espíritos, todos eles têm na base, na pauta das discussões filosóficas, dos conteúdos teóricos, o que nos acontece além da morte. Sem contar que vieram outros, como médios e estudiosos, a exemplo de Leon Denis, em que vai nos apresentar, dentre a coletânea de livros estudados, escritos, pesquisados, feitos e não psicografados, nós temos o problema do ser, do destino e da dor, onde ele vai tratar, no capítulo 10, sobre a morte. Porque a morte foi um tema que sempre esteve presente nas inquietações do francês Ditor. E depois, ou antes mesmo desse, me parece que o problema vem depois, ele escreveu esse. Depois da morte. Então, desde já, como provocação, para aqueles que querem saber, além da morte, o que nos espera, se sombra e luz, fica a dica. Leiam o livro Depois da Morte, em que ele também vai dedicar, no capítulo 13, especificamente, sobre as provas e a morte. Tem um outro livro menor, que chama-se menor no sentido da grossura, da quantidade de páginas, mas não menor no sentido do valor teórico e do conteúdo. Ele tem um livro No Invisível, que trata dessa questão, do que nos espera além da morte. Todos esses livros fundamentados na teoria kardeciana, visto ter sido ele um autodidata que foi contemporâneo, conheceu Kardec, teve uma breve convivência com ele, que fez com que ele se sentisse responsável em continuar o trabalho iniciado por Kardec. Foram apenas 15 anos de investimento da estruturação das bases da doutrina espírita. E ele foi aquele designado também pelo mundo espiritual superior para estar ali lado a lado com Kardec, porque ele daria continuidade a trazer um olhar filosófico, daí ser o filósofo ou o apóstolo do espiritismo, a dar continuidade a essas discussões. Kardec não fez por menos e não poderia ser assim, visto ser ele a fonte fidedigna
dos conceitos da doutrina espírita. E o interessante é que a gente tenta estudar, quando tenta, o espiritismo por várias fontes, mas nunca, quase nunca ou quase sempre pela fonte original. Ou como diria o pessoal do interior, pela bica, né? Que é a água que sai de lá das rochas, da cachoeira, perpassa todo um caminho através das florestas, das matas, e vem desaguar nos rios, nos oceanos, e tem lá uma bica onde corre a água e as pessoas se alimentam de uma água pura, natural. Então, nós vamos encontrar, em particular, no Livro dos Espíritos, na segunda parte, como também na terceira, quando vai tratar da lei de destruição, salvo engano, no capítulo 7, mas na segunda parte do Livro dos Espíritos, e conforme dissemos, dividido em 4 partes, no terceiro capítulo da segunda parte, ele vai tratar exatamente desse retorno da vida corporal à vida espiritual, ou seja, a morte. E a primeira pergunta, para começarmos a ampliar o conceito ou entendimento se sombra ou luz, Kardec questiona as entidades. Ele inicia o capítulo 3 perguntando: a alma depois da morte, é o subtema. Sua individualidade e vida eterna. Nesse capítulo 3, nós vamos encontrar esses subtópicos. Mas especificamente no primeiro, a alma após a morte. Na 149, Kardec questiona: o que acontece com a alma no instante da morte? Pá! Morreu. E agora, José, o que acontece? Conforme a proposta de hoje, além da morte, o que acontece com a alma? O que nos espera? Sombra ou luz? Antes de chegarmos a uma ou a outra, ou quiçá as duas, o que nos acontece? Vem então os espíritos e dizem a Kardec: volta a ser espírito. Até então, segundos antes, era alma, porque estava ainda presa ao corpo. Desligou-se, constatou-se a morte, o desvínculo entre o espírito e o corpo, que não é capaz, até hoje na história, foi capaz de reatar. Volta a ser espírito, a sua condição original. Seguindo a resposta, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos de onde saíra ou deixado momentaneamente. E esse momentaneamente pode ser um percurso, um período de 100 anos, porque a ciência vem avançando bastante nesse quesito, de fazer com que, e por conta dessa qualidade de vida, muitas vezes, dos processos alimentares, higiênicos, tecnológicos, um maior tempo de permanência do espírito no corpo. A perspectiva de vida hoje já não é a mesma da época de Jesus, como já não é mais a mesma da época de Kardec, aumentou-se. E me parece que a cada 10 anos faz-se uma análise dessa perspectiva de vida, se diminuiu, se baixou. Recentemente eu ouvia algo do tipo, que com a pandemia houve uma queda na perspectiva de vida dos homens e mulheres, né? Dos seres humanos. Pela questão da aflição, da ansiedade, do medo, das mortes, das incertezas, tudo isso pode ser motivo para, além da morte, ser de sombra, de desespero, de inquietações, porque viveu-se essa pandemia nesse padrão, nesses sobressaltos, nessas angústias, nessas incertezas que deram continuidade à existência.
Porque uma coisa que precisa ser colocada aqui, nesse momento, é que o fato de morrer não significa que aquela alma, aquele ser, tornar-se-á nem santo, nem demônio. Nem será plenificado de luz, nem será lhe tirada essa luz para ser tomado por trevas, por sombras. Continuará a ser tal qual era em vida. Então, já nesse ponto, a gente pode pensar nessa perspectiva. A gente começa a divagar melhor a respeito da questão. Porque se há vida além da morte para aquele que acredita, há de se fazer essa ressalva de novo. Pode se constituir de luz ou de sombra, e esta é uma consequência desta presente encarnação. Eu entendo que eu já começo a me identificar na sombra ou na luz por aquilo que eu sou, ou melhor, por aquilo que eu estou, ora, presente. E não é por um período breve de 2 anos com a pandemia. Não é um período X da minha existência em que eu perdi o ente querido, que é motivo de muita dor, porque eu perdi o emprego, porque eu perdi isso e aquilo. Mas é um conjunto de fatores, de vivências, de experiências. Não que eu as vivo, há de se dizer isso também. Mas a forma como eu lido com as experiências. Tem uma frase que eu vou tentar trazer ipsiliter, senão eu vou dar uma ajustada, que diz mais ou menos assim: o importante não é o que acontece com você, mas é o que você faz com aquilo que lhe acontece. Sombra e luz. Não é a morte do meu ente querido, seja o filho, o marido, a esposa, sei lá quem for. Não é a perda dos bens materiais, do emprego, do carro, da casa. Não é a doença em si que me deixará na sombra ou na luz. Não é o fato de eu ter ganhado a Mega Sena, de viver no condomínio mais rico da minha cidade. Não é o fato de eu ganhar 100 mil reais todo mês ou mais, porque tem gente que ganha uma fortuna, milhões de reais por mês. E a gente pensa assim, é verdade, bem que poderia ser eu, não ele. Ou pelo menos dividir esse salário comigo. Não é quanto você ganha, é o que você faz daquilo que você ganha, como você lida com esses recursos. Porque todos eles têm uma perspectiva de nos levar ao crescimento, à luz. Mas como estamos transitoriamente nos movimentando para tal, nós ainda passamos por episódios, por períodos, por fases de sombra, que se estendem pós-morte. E eu digo isso baseado nesse livro de onde foi originalmente idealizado o tema de hoje. É um livro que o Roteiro Espírita, deixa eu fazer a minha propaganda já, que é o canal que nós administramos, e aquele que não conhece, conheça, e se inscrevam também. Vai ser motivo de estudo esse livro, Além da Morte, de Otília Gonçalves. E se o tempo permitir, vamos fazer algumas citações que ela nos traz só na introdução. Estou construindo as ideias livremente baseada nos estudos anteriormente feitos. Mas a gente vai focar pontualmente nas citações.
Então, esse livro de Otília Gonçalves, que foi uma trabalhadora emérita à época do Centro Espírita Mansão do Caminho, que nós tão bem conhecemos aqui na cidade de Salvador, direcionado pelo médium Divaldo Pereira Franco, que foi o médium que escreveu, ela nos conta que, embora trabalhadora da casa, dedicada ao bem, à caridade e tudo mais, detentora do conhecimento espírita, mas ela chegou do outro lado da vida no estado de sombra. Não é o conhecimento espírita que me tira a possibilidade de viver a experiência da sombra. Não é. É o cultivo e a vivência dos valores morais e espirituais daquilo que eu sei. Porque se assim não fosse, a Terra não seria ainda momentaneamente um planeta de sombras, de dor, de sofrimento. Porque nós temos recursos teóricos, financeiros, tecnológicos suficientes para fazer apenas do Brasil um país de primeira potência, em que essas desigualdades tão discutidas e debatidas pelo coletivo Maria Filipa não existiriam. Mas a gente se locompleta, se refastele na miséria dos outros, na dor. A gente se deixa levar por essa questão. Por falta de sentimentos, de valores morais que possam nos identificar com a nossa condição de espíritos, filhos de Deus todos. Irmãos, qual é o primeiro mandamento da lei, Viviane Moura? Conta aí pra gente. Bota aí no chat. Qual é? Os outros também. Qual é? Quem aqui não sabe? Ipsiliteri. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está a lei. É a teoria de mais de 2.000 anos. E se quiser, poderíamos considerar mais de 3.000 anos. Porque com Moisés, ele tinha como primeiro mandamento da lei do Decálogo amar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de todo o teu coração. É a lei prescrita. Passaram-se mais de 3.000 anos. Eu pergunto a vocês, e a mim também, claro. Alguém aqui ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Quem disser que sim, com todo respeito, claro, eu diria, em alto bom som, que é uma falácia. Isso não quer dizer que não tenhamos expressões de amor, conforme foi o tema que nós também apresentamos ontem, e está lá no canal Roteiro Espírita. Está tudo lá, é só vocês se inscreverem, assinarem o canal e vocês irem lá e pesquisar na playlist do roteiro. Não fizemos. A ponto de João, discípulo de Jesus, ter dito. Isso tem a ver com sombra e luz, viu? Não pensa que eu estou fugindo do tema, não. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo é um mentiroso. Então, quando eu trago a fala de falácia, é baseado em João, o evangelista. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é um mentiroso. Porque como pode alguém, olha a fundamentação lógica, racional, porque como pode alguém dizer que ama a quem não conhece e deixar de amar aquele que você conhece ali da sinaleira, do Bonocô, da orla, da paralela, que quando está lá no vermelho, ou naquele cruzamento ali do Iguatemi, né, da Tancredo Neves,
que quando a sinaleira está vermelha, o que você faz? Suspende os vidros, fecha. Porque você vê que tem meninos ali passando, pedintes, e você não quer criar incômodos. Você tem medo de ser assaltado e precisa ter os cuidados naturais. E que você muitas vezes olha, você, eu e todos nós, viu? É o coletivo. E que a gente olha com certo desdém, com repulsa. Eu amo esse meu próximo, que está lá no mandamento de Deus, e passo uma existência nesse comportamento. Como você acha que eu entro no mundo espiritual? Retorna, voltando à pergunta, ao mundo espiritual que havia deixado momentaneamente 100 anos depois, mantendo o mesmo padrão mental. Ou seja, sombra e luz tem a ver com padrão mental. Vocês acham que uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, aqui pertinho da gente, há pouco tempo atrás, ela entrou, além da morte, no estado de sombra ou de luz? Conta pra gente. Eu nem estou olhando aqui os comentários para não perder a linha do raciocínio. Daqui a pouco eu olho. Em sombra ou luz? Porque era freira? Porque acreditava em Deus? Porque saía pelas ruas da calçada e de todo Salvador pedindo esmola para eles? Não. Honestamente, não. Porque são inúmeros outros que fazem a mesma coisa. E muitos não entram na luminosidade de uma irmã Dulce, que eu acredito que adentrou. Que era assim com Santo Antônio, embora não tenha casado. Só não entendi isso, né? Era sobrinha, era, como é que é, afilhada de Santo Antônio, mas não queria saber de casamento. E o que fez com que ela entrasse em luz? Ser recebida certamente pelo Cristo, pelos anjos e serafins, pelo padrão mental dela. Ela vivia um estado de doação. Ela não fazia doação. Ela não fazia caridade. Ela já estava no estado de caridade e doação, de amor. Ponto. Por isso que ela dizia assim, eu não posso fechar o Santo Antônio Hospital, porque é o último lugar que os doentes vão procurar, porque todas as outras portas se fecham para ele. E é verdade. Ainda hoje. É um lugar onde eles vão encontrar o quê? Abrigo, segurança, uma cama, um alimento. E ela deixava bem claro isso. Todos que aqui adentrarem terão que ser bem tratados. Terá que ter uma comida, um prato de comida. Como foi a história inicial da vida de Irmã Dulce? Pegou aqueles que ela foi encontrando pelas ruas de lá do Bonfim e adjacência e botou dentro do galinheiro. Quem de nós aqui, levanta a mão, quem de nós aqui faria essa obra? Pega o povo da rua, que está aí na mesma quantidade ou mais hoje com a pandemia. A gente fala muito de questões sociais para os outros, e nós? Não vai nenhuma crítica ou indireta. Mas o que eu estou fazendo no social desse meu Deus, na pandemia, são milhares e milhares de homens e mulheres desempregados. Ponto. Isso é fato. Já tínhamos um contingente alto, a Bahia já estava em terceiro, segundo lugar, com a pandemia disparou. Quem de nós fez um movimento, uma tentativa de trazer de volta o emprego para essas pessoas? E eu não posso considerar, com todo respeito a vocês,
Para mim tem a ver com o tema. É um espaço coletivo social, por isso. Não posso acreditar apenas que é responsabilidade do governo. Em qual das instâncias a gente queira aqui tratar. Não pode, porque eu sou cidadão da cidade. Desse coletivo do qual estou inserido. E que eu muito gostaria, se tivesse nessa situação, como estamos, de ter a oportunidade de ter o retorno do meu emprego. De que alguém me ajudasse a essa recolocação. Mas eu estou fazendo o mesmo movimento em relação ao outro que está na mesma situação que gostaria? Não é isso que disse Jesus? Para entrar além da morte em luz, faça ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse, é amar. Irmã Dulce faz isso. Madre Teresa de Calcutá nem fala. E tantos outros. Então, quando a gente vem discutir, pensar, além da morte, o que nos espera, sombra ou luz, a gente tem que pensar também nessa sombra e luz que eu estou vivendo hoje, porque eu seguirei em uma outra tonalidade. E a intensidade não é Deus que está me punindo, me castigando. Não é Deus que me ampara porque eu sou espírita, porque eu fiz aquela live, porque eu discuto questões sociais. Não existe isso. Pelo menos na teoria espírita. Não existe isso. É o padrão que eu vivo dentro da comunidade a qual eu estou inserida. Quantas pessoas estão nesse movimento social, sem apoio de governo, sem apoio de empresários, sem apoio de redes de televisão, que estão ali e estão desempregados? Eu já vi várias matérias. Mas que estão no movimento de alimentar pessoas, dando café, dando almoço e dando jantar. Sabe o que a gente diz muitas vezes? Isso é para manter a indigência, todo mundo na miséria, no conformismo. Não é. É porque é uma necessidade imediata. Porque se a gente não mata a fome naquele momento, não tem que a gente falar de espírito. Não existe isso. Precisa também ter esse olhar. Então, tem essas pessoas que, independentemente de serem espíritas, de acreditar na vida após a morte, de acreditar em isso e aquilo que o espiritismo fala, estão no social, acendendo a luz. E isso vai ter uma repercussão além da morte. São pessoas que vivem um outro olhar para a gente trabalhar a luz e sombra nessa perspectiva social. Estão vivendo suas vidas de forma ética, de forma solidária, de forma humana. São pessoas que estão se esforçando para dar o seu melhor dentro das suas áreas de atuação profissional, que estão construindo uma relação familiar de aconchego, de acolhimento, de amor, que estão unidos. Quantos casais se separaram nessa pandemia? Quantos casais se esbofetearam-se, se agrediram? O índice de violência contra a mulher, que é outra questão que o coletivo Maria Filipa discute também, foram agredidas e violentadas dentro de casa pelos seus maridos. A gente apenas sanciona como um juiz severo a pena de morte, porque não tem, ou a cadeia. Não é assim? É. Mas quão poucos são aqueles que buscam fazer um trabalho de reeducação e de ressocialização dessas almas? Porque Jesus, ainda voltando ao Evangelho, ele vai considerar: com a mesma medida que medirdes, será medidos. Pedro asseverou ainda a Jesus: embainha-te a tua espada. Porque quem fere com a espada perecerá. Então, nos meus
últimos 10 minutos, talvez mais 5 de quebra, viu, por favor. Quando a gente vem discutir, além da morte, o que nos espera, sombra ou luz, é uma questão muito pessoal. A doutrina espírita nem diz que é em sombra, nem diz que nos espera na luz. Mas diz, conforme fundamento crístico, a cada um segundo as suas obras. A doutrina espírita, por sua vez, assevera: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, se a semeadura é livre, significa dizer que eu tenho escolha de opções. E aí está a grandeza e a misericórdia de Deus. Não é Deus que determina: tu vai para o inferno, desgraçado, e tu vai ficar comigo, oh alma santa, do meu lado direito. Não existe isso na perspectiva da doutrina, sempre pensando assim. Porque Deus não está preocupado com isso. Porque Ele deu livre-arbítrio. A semeadura, Robson, é livre tanto para você quanto para a Viviane, para Roberto, para... Como é o nome dele? Marques. Agora esqueci o primeiro nome. Para você, Marques, o cantor. Viva! Problema seu, faça o que você quiser. Lembra-se da parábola dos talentos? Eu enterro sombra. Eu multiplico luz. E não basta multiplicar na perspectiva também, ou no olhar humano apenas. Mas eu multiplico para favorecer os que têm menos, os que são incapazes, os que ainda não estão conscientes dessa proposta crística. Porque a Terra há de ser um espaço de luz, em que nós não teremos mais misérias, problemas sociais, porque as almas que reencarnarão, a exemplo do que hoje nós discutimos muito na doutrina, que é a transição planetária, será constituída de alma cujo padrão, não é por terem sido espíritas, evangélicos, não é porque leram a Bíblia e conhecem de cor todas as citações, todos os salmos, porque carregou a vida inteira debaixo do braço, seja a Bíblia, seja o livro dos Espíritos, e tem muito espírita acreditando que por conta disso vão ser salvos também, porque fizeram 300 lives durante a pandemia, falou disso e daquilo, tudo bobagem, com todo respeito. Nada disso. É o saldo. Robson, vem cá. E não é Jesus nem Deus que vai fazer nada disso. É a consciência. Vem cá, filho. Vamos sentar agora, já que você voltou. Vamos sentar para avaliar como está no Evangelho. Pega aí as boas obras, coloca na balança. Bora. Aí, porque nada se perde. Aí pega o saco das boas obras de Robson, das virtudes, e põe de um do lado das balanças. Pega agora o outro saco dos erros, dos equívocos, dos vícios, do que poderia ter feito e não fez, das omissões, dos estragos que você fez consigo e com o outro, o que você deixou de produzir ou de multiplicar na parábola dos talentos, a exemplo de novo. Botou no saco, agora vamos pesar. Isso é justo. É um peso e uma medida. Pesou, botou. Quem subiu? Quem desceu? Não sei. Foi Deus que empurrou mais a do sacrifício da sombra para que a luz subisse ou vice-versa? Claro que não. Quem determina, Robson? A gente vai se fundamentar na doutrina. Pergunta 630 do livro... Não, 621 do Livro dos Espíritos. Lei natural. Onde está escrita a lei de Deus no homem? Olhe a magnitude de Deus. Onde está escrita a sua lei no homem? Perguntou Kardec. Na consciência. Então a gente poderia dizer sem erro
de se equivocar, de errar. Que a sombra ou a luz, além da morte, que nos espera, isso aí eu concordo, inevitavelmente, nos espera uma outra. Mas quem determina não é o fato de sermos espíritas. Acredito que a maioria dos presentes, se não todos, conhecem as obras escritas por Divaldo Franco pelo espírito Filomeno de Miranda. Quando não, os de André Luiz, já esquecidos, mas também é boa por Chico Xavier. Ambos, que são repórteres do além, nos trazem notícias de espíritas em suas últimas encarnações, que estão em total e completa sombra. Foram palestrantes, foram médiuns, psicógrafos, psicofônicos e outras derivações da mediunidade, foram presidentes de casa, diretores. Acredito até, eu salvo engano, acho que o único que não faz parte é a galera até agora eu não vi, do coletivo Maria Filipa, foi o único que se salvaram. Brincadeira à parte. Mas não fez parte do roteiro espírita e de tantos outros canais aí midiáticos. Estão em sombras. Por que, Robson? Se constituíram pelas escolhas. Sombra e luz tem a ver com escolha. E aí, rapidamente, nos meus últimos 4 minutos, eu queria trazer rápido, a parte teórica da fundamentação. Primeiro, esse livro, rapidinho, 1 Minuto de Sabedoria. Quem não conhece esse livro, hein? De Carlos Torres Pastorino. Tem uma mensagem de número 200 para aliviar as nossas almas, principalmente nesse período de pandemia. A morte não existe, isso é fato. Nos encontraremos com a consciência. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Continua vivo. Apenas mudou de estado e mais cedo ou mais tarde você irá novamente encontrá-lo. Porque você também vai morrer ou desencarnar. A morte não existe no sentido da finalização total. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Entrar no mundo espiritual em luz é viver esse mundo daqui em felicidade. Como é que uma pessoa pode querer entrar no reino de Deus, ser recebida por Jesus, se passou uma existência toda na revolta, na insatisfação, na doença, na enfermidade? Sempre mostrando o lado sombrio das coisas. Não pode, não muda a psicosfera mental. Porque fez uma reza, pagou um dízimo, pagou uma conta lá da Casa de Oração Bezerra de Menezes, o que valha, que vai ser salvo. Tudo isso pode ser computado também a favor, mas não determina de pronto. Esse é um ponto. E aí, nesse outro livro que eu gosto muito, que é No Mundo Maior, é a introdução de Emmanuel, que eu sugiro a você lerem todo o livro, mas se não quiserem, só a introdução. Ele diz assim, na jornada evolutiva, para a gente entender um pouco mais sobre sombra e luz. Dos 4 cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos, aos milhares demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas dos velhos continentes asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas e dos campos, ou seja, de todos os arraiais que existem no universo. Não é só do Brasil, não é só da Bahia. Tudo quanto é lugar. E a pandemia, que é coletiva, tem demonstrado isso. Raros, anotem, raros entraram ou vieram, raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Quem assim procede, padrão mental, entra na luz além da morte. A maioria constitui-se de menores de espíritos, em luta pela ortoga de títulos que lhe exaltem a personalidade,
não chegaram a ser homens completos. O coletivo da humanidade, por isso da pandemia, independentemente de onde saiu o vírus, se é de laboratório, se é natural, se foi consciente, inconsciente, não interessa. Está aí e a gente está sofrendo as consequências. É fruto pela nossa pequenez moral e espiritual. Essa galera que contribui para a manutenção desse padrão social, com certeza adentrará ao mundo espiritual em sombras. E não é porque Deus quer, é porque a consciência estabelece para onde eu irei após a morte do corpo físico. Ou a gente entende isso, vou fechar, Roberto, ou a gente entende isso, ou a gente vai viver sempre dentro desse dilema, desse medo, dentro desse temor, que esse livro, Céu e Inferno, Sombra e Luz, cadê? Sombra e Luz, no capítulo 2, trabalha o temor da morte. E, equivocadamente, se eu posso usar essa expressão, Kardec vai colocar como subtema: por que os espíritas não temem a morte? Perdoe, Kardec, onde você esteja. Penso eu que mais teme a morte são os espíritas. Porque tem maior consciência das ações. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a gente precisa pensar desse valor. Tirar o meu ego. Sair das minhas questiúnculas, das minhas preciosidades discursivas, filosóficas, que não nos leva muitas vezes a lugar nenhum, a não ser nos manter no mesmo padrão de sofrimento. E só para fechar, só mais 2 livros que eu sugiro a vocês, que aqui nem deu para eu fazer a observação, que é, nesse livro aqui também, no Céu e Inferno, ele vai trabalhar na última parte os espíritos desencarnados. E aí a gente vai ver que Kardec conseguiu discutir, conversar com pessoas que estavam no céu, espíritos de alto alcance moral, na luz, e espírito que estava em frangalhos, moralmente falando, com a consciência de culpa e que viviam esses estados d'alma de sombra, de dor e de sofrimento. Mas eu não posso encerrar sem convidá-los a ler esse livro, Além da Morte, de Otília Gonçalves. Se quiser esperar até o próximo ano, a gente vai fazer um estudo bem condensado para discutir o que nos acontece além da morte. Tá certo? Então eu agradeço a todos pela oportunidade, agradeço a Viviane, a Roberto e ao nosso cantor, compositor, que eu estou tentando me lembrar o nome dele. Me diz aí, Gabriel? Não, é o Cláudio. Cláudio. Obrigado, Cláudio. Desculpa aí. Que vai entrar agora com a gente. Valeu, Cláudio. Então, assim, é que ele cantou tão bem que eu fiquei enebriado e esqueci de me lembrar o nome dele, viu? Então, assim, que a gente possa agradecer a todo esse coletivo para que a gente possa estar pensando e se questionando o que eu já estou fazendo para que quando da minha vez, o meu convite, eu saia com a consciência pacificada, tranquila e não atormentada, porque isso determinará a minha sombra e a minha luz além da morte do corpo físico. Muita paz, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado pela sua excelente palestra, excelentes esclarecimentos. Né? As dicas dos livros também foram muito boas. Né? Eu vou chamar o Cláudio agora para a nossa música de finalização. Né? E agradecemos desde já a presença de todos e todas aqui na nossa palestra, e em especial ao Robson e ao Cláudio, que são pessoas que estão sempre conosco. O nosso coletivo trabalha dessa forma, colocando outros temas, né, mais abrangentes no cotidiano da nossa população, das nossas pessoas, que estamos sofrendo muito com todos esses problemas que o país e o mundo vêm enfrentando, e acredito que nós temos, sim, que ser fortes, continuar lutando, continuar tendo fé e continuar sempre
trabalhando em prol da melhoria de todos, né, e não só de alguns, como alguns estão pregando, né? Nós queremos, em nome do Coletivo Espírita Maria Filipa, agradecer a presença, mais uma vez, do Robson, né? E vou chamar agora o Cláudio para finalizar a nossa palestra de hoje. Um abraço, boa noite a todos, e eu deixo com nosso querido amigo Cláudio para fechar e finalizar. Vamos lá. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez um mar da revolução, invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão de paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição só a guerra faz, nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais. A paz, a paz. Muito bom, Paulo, muito bom. Obrigado. Parabéns. Eu é que agradeço a vocês aí pela participação, por a gente estar sempre junto aí nesse trabalho. Viu? Não esqueçam de mim nunca. Oh, nunca mesmo. Um abraço a todos e a todas, felicidades, muita paz mesmo, tá? Muita força e vamos em frente. Robson, se você quiser algumas palavras, eu deixo você finalizar. Para você finalizar aí as últimas palavras suas. Não, eu faço minhas suas, as de Cláudio, agradecendo a todos e a todas, a todos que estão presentes e parabenizar mais uma vez o canal Coletivo Maria Filipa pela idealização, pela proposta, pelo trabalho que vem fazendo ao longo desse período da pandemia e que certamente continuará. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muita paz. Um abraço a todos, felicidades. Valeu, senhores. Muito obrigado aí pela presença e pelo trabalho muito bem feito. Valeu.